Título: Conferência 34. Explicações, aplicações e orientações. Senhoras e senhores, talvez me permitiriam por agora o título de pausa no tom árido destas conferências. Falar-lhes a respeito de algumas coisas que têm muito pouca importância teórica, mas que lhes interessam de perto, na medida em que os senhores demonstram uma atitude amistosa para com a psicanálise. Imaginemos, por exemplo, que nas suas horas de lazer os senhores tomam um romance alemão, inglês ou americano, no qual esperam encontrar um retrato das pessoas e da sociedade contemporâneas. Lidas algumas páginas, encontram um primeiro comentário sobre psicanálise e logo depois outros comentários, mas embora o contexto não pareça necessitar deles, não devem os senhores imaginar tratar-se aí de aplicar psicologia para um melhor entendimento dos personagens do livro ou das suas ações. Travessão. Conquanto, diga-se de passagem, haja outras obras mais sérias, nas quais se faz realmente uma tentativa em tal sentido. Não, esses comentários são, na sua maior parte, comentários jocosos com que o autor tenciona exibir suas vastas leituras e sua superioridade intelectual, e nem sempre os senhores ficarão com a impressão de que realmente conhece aquilo de que está falando. Ou então os senhores podem ir a uma reunião social a fim de se divertirem, e isto não precisa ser necessariamente em Viena. Dentro de pouco tempo, a conversação gira em torno de psicanálise, e os senhores ouvirão as mais diferentes pessoas emitindo sua opinião a respeito dela, na sua maioria em tom de inabalável certeza. Muito frequentemente o julgamento é desdenhoso ou, a miúde, difamatória ou no mínimo jocoso. Se os senhores forem imprudentes ao ponto de revelarem o fato de que conhecem algo acerca do assunto, essas pessoas lhe cairão em cima unanimemente, pedirão informações e explicações e logo os convencerão de que todos esses julgamentos severos a que elas chegaram carecem de qualquer base de conhecimento, de que dificilmente algum desses críticos alguma vez abriu um livro referente à análise, ou no caso assim terem procedido, de que não devem ter ido além da primeira resistência despertada pelo contato com esse material novo. Os senhores talvez esperam que uma introdução à psicanálise também lhes dê instruções sobre quais os argumentos que deveriam usar para corrigir esses erros evidentes a respeito da análise, sobre que livros deveriam recomendar para informações mais precisas, ou mesmo que exemplos deveriam apresentar na discussão, extraídos de suas leituras ou de sua experiência, a fim de modificar a atitude dos circunstantes.
Devo pedir-lhes que não façam nada disso. Seria inútil. A melhor conduta para os senhores seria ocultar completamente o conhecimento superior que possuem. Se isto já não é possível, limitem-se a dizer que, na medida dos seus conhecimentos, a psicanálise é um ramo especial do conhecimento, muito difícil de entender e de ter uma opinião formada a seu respeito, que se ocupa de coisas muito sérias, de modo que não serão algumas anedotas que farão com que uma pessoa consiga aproximar-se da análise. E, enfim, seria melhor encontrar algum outro brinquedo para entretenimento social. Ademais, naturalmente, os senhores não participaram de tentativas de interpretação. Se pessoas incautas referirem seus sonhos, e os senhores resistirão à tentação de cortejar favores para análise através de relatos de suas curas. Os senhores, todavia, podem perguntar-se por que essas pessoas, tanto aquelas que escrevem livros como essas de uma reunião social, travessão, se conduzem de forma tão lamentável. E os senhores podem inclinar-se a pensar que a responsabilidade disto está não só nessas pessoas, mas também na psicanálise. Também penso assim: aquilo que os senhores encontram como preconceito na literatura e na sociedade é efeito posterior de um julgamento precedente, ou seja, o julgamento que os representantes da ciência oficial fizeram a respeito da jovem análise. Uma vez queixei-me disto num relato histórico que escrevi, e não farei de novo. Travessão. Talvez aquela única vez já fosse demais. Travessão. Porém, o fato é que não houve violação da lógica, não houve violação da propriedade do bom gosto, a que não recorressem então os opositores científicos da psicanálise. A situação faz lembrar o que realmente era posto em prática na Idade Média, quando um malfeitor ou mesmo um simples adversário político era colocado no pelourinho e exposto aos maus tratos da população. Talvez os senhores não possam se afigurar claramente a que ponto se estende as características de ralé de nossa sociedade e de que má conduta são capazes as pessoas quando se sentem fazendo parte de uma turba e aliviadas da responsabilidade pessoal. No início daquela época, eu estava mais ou menos sozinho e logo vi que não havia futuro nas polêmicas. Vi, contudo, que era igualmente absurdo lamentar-se e invocar a ajuda de espíritos mais benignos, de vez que não havia instâncias a que dirigir tais apelos. Assim sendo, tomei outro caminho. Fiz a primeira aplicação prática da psicanálise, explicando a mim mesmo que essa conduta da multidão era uma manifestação da mesma resistência contra a qual
eu tinha de lutar nos pacientes em particular. Abstive-me de polêmicas e influenciei na mesma direção os meus seguidores quando estes pouco a pouco surgiram. Esse procedimento foi correto. A proscrição que pesava sobre a psicanálise naqueles dias tem sido suspensa desde então. Contudo, da mesma forma como uma fé abandonada sobrevive como superstição, assim como uma teoria que foi posta de lado pela ciência continua a existir como crença popular, também o banimento inicial da psicanálise pelos círculos científicos persiste atualmente no desprezo das anedotas dos leigos quando escrevem livros ou conversam. Logo, isto não mais surpreenderá os senhores. Não devem esperar, no entanto, ouvir a boa notícia de que a luta contra a psicanálise terminou e que esta, afinal, foi reconhecida como ciência e aceita como tema de ensino nas universidades. Não é nada disso. A luta continua, se bem que sob formas mais educadas. O que também é novo é o fato de se haver formado uma espécie de crosta isolante na sociedade científica entre a análise e os seus adversários. Essa crosta consiste em pessoas que admitem a validade de determinadas partes da análise e admitem apenas esse tanto, sujeito às mais divertidas restrições, mas que, por outro lado, rejeitam outras partes dela, fato que não proclamam com muito alarde. Não é fácil adivinhar qual fator determinante de tal escolha. Parece depender de simpatias pessoais. Uma pessoa fará objeções à sexualidade, uma outra ao inconsciente. O que parece especialmente impopular é o caso do simbolismo. Embora a estrutura da psicanálise esteja inacabada, ela apresenta mesmo nos dias atuais uma unidade da qual os elementos componentes não podem ser separados ao capricho de qualquer um, mas esses ecléticos parecem desprezar isto. Jamais me convenci de que esses meio adeptos ou adeptos pela quarta parte baseassem sua rejeição num exame dos fatos. Também se incluem nessa categoria alguns homens de destaque. Na verdade, estes estão excusados pelo fato de que seu tempo e seu interesse pertencem a outras coisas, ou seja, aquelas coisas em cujo domínio tanto realizaram. Nesse caso, porém, não lhes ficaria melhor suspender seu julgamento em lugar de tomar partido de forma tão decidida? Com um desses grandes homens, certa ocasião, pude realizar uma rápida conversão. Tratava-se de um crítico de renome internacional que havia acompanhado com benévola compreensão e profética penetração as correntes espirituais da época. Somente vinha conhecê-lo quando ele já passava dos 80 anos. Todavia, ainda era
um homem de conversação encantadora. Facilmente adivinharão a quem me estou referindo. E não fui eu quem introduziu o assunto da psicanálise. Foi ele quem o fez, comparando-se a mim da maneira mais modesta. Sou apenas um literato, dizia ele, mas o senhor é um cientista e descobridor da natureza. No entanto, há uma coisa que devo dizer-lhe: nunca tive sentimentos sexuais para com minha mãe. Mas absolutamente não há necessidade de o senhor tê-los reconhecido. Foi minha resposta. Nas pessoas adultas, estes são sentimentos inconscientes. Oh, então é isto o que o senhor pensa, disse ele, aliviado, e apertou minha mão. Continuamos a conversar de maneira muito agradável por mais algumas horas. Posteriormente, soube que, nos poucos anos de vida que ainda teve, muitas vezes falava na psicanálise de modo amistoso e agradava-lhe poder usar uma palavra que era nova para ele: repressão. Há um ditado corrente segundo o qual nós deveríamos aprender com os nossos inimigos. Confesso que nunca consegui fazer isso, mas pensei que, de qualquer modo, seria instrutivo para os senhores se eu empreendesse um estudo de todas as acusações e objeções que os adversários da psicanálise levantaram contra ela. E se também assinalasse as injustiças e ofensas contra a lógica que tão facilmente nelas poderiam ser reveladas. Mas depois de pensar bem, disse a mim mesmo que absolutamente não seria interessante, antes tornar-se-ia tedioso e desagradável, e seria justamente o que eu estivera evitando cuidadosamente todos esses anos. Assim sendo, devem perdoar-me se não continuo por esse caminho e se os poupo dos julgamentos dos nossos adversários ditos científicos. Afinal de contas, quase sempre se trata de pessoas cuja única prova de competência é a imparcialidade que elas preservaram, mantendo-se à distância das experiências da psicanálise. Sei, contudo, que há outros casos nos quais os senhores não me deixarão escapar tão facilmente. Não bastante, me dirão os senhores, existem tantas pessoas às quais não se aplica o seu último comentário. Elas não evitaram a experiência analítica, analisaram pacientes, e talvez elas mesmas tenham sido analisadas durante algum tempo, foram até colaboradores seus. No entanto, chegaram a outras opiniões e teorias e, com base nestas, separaram-se do senhor e fundaram escolas independentes de psicanálise. O senhor deveria esclarecer-nos sobre o significado e a importância desses movimentos separatistas que foram tão frequentes na história da análise. Bem, procurarei fazê-lo, só que com brevidade, pois contribuem menos para uma compreensão da análise do que os senhores poderiam esperar. Estou certo de que os senhores estarão pensando, em primeiro lugar, na Individual Psychology de Adler, que, na América, por exemplo, é considerada uma linha de pensamento colateral com a nossa psicanálise, e no mesmo nível desta, sendo regularmente mencionada ao lado da
Psicanálise. Na realidade, a psicologia do indivíduo muito pouco tem a ver com a psicanálise, mas como decorrência de determinadas circunstâncias históricas, leva em relação a esta e às suas custas uma espécie de existência parasita. Os motivos que atribuímos a esse grupo de adversários aplicam-se ao fundador da psicologia do indivíduo apenas em um grau restrito. O seu próprio nome é inadequado e parece ter sido produto de confusão. Não podemos permitir que interfira no emprego legítimo do termo psicologia de grupo, como se fora uma antítese deste. Ademais, nossa atividade se ocupa na sua maior parte, sobretudo, da psicologia dos indivíduos humanos. Não me adentrarei numa crítica objetiva à psicologia do indivíduo de Adler. Não há lugar para isto no plano destas conferências introdutórias. Aliás, já tentei fazê-lo uma vez e não me sinto tentado a mudar nada daquilo que eu disse naquela ocasião. A impressão produzida pelos pontos de vista dele ilustrá-la-ei, porém, com um pequeno episódio datado de época anterior à análise. Nos arredores da pequena cidade da Morávia em que nasci e que deixei quando tinha 3 anos de idade, existe uma modesta estação de cura, magnificamente localizada na floresta. Durante o período escolar estive lá diversas vezes. Nas férias, cerca de 20 anos depois, a doença de um parente próximo ensejou que eu visitasse o lugar novamente. No decorrer da conversa com um médico ligado à estação de águas, o qual havia assistido meus parentes, perguntei, entre outras coisas, acerca do seu relacionamento com os aldeões. Travessão. Eslovacos, me parece. Travessão. Que constituíam toda a sua clientele durante o inverno. Contou-me que sua clínica médica se fazia na seguinte maneira: em suas horas de atendimento, os pacientes entravam na sua sala e ficavam de pé numa fila, um após o outro. Adiantava-se e descrevia suas queixas: dor lombar, dor de estômago, cansaço nas pernas e assim por diante. O médico então o examinava e, após contentar-se com o que observara, fazia o diagnóstico, que era o mesmo para todos os casos. Ele me traduziu a palavra, significava mais ou menos enfeitiçado. Surpreso, perguntei se os aldeões não faziam objeção ao fato de esse veredicto ser o mesmo para cada paciente. Não, replicou ele, eles ficam muito contentes. É o que esperavam. Cada um deles, assim que volta a seu lugar na fila, mostra aos outros, pela fisionomia e pelos gestos, que eu sou um sujeito que entendo das coisas. Mal adivinha eu, naquela época, em que circunstâncias haveria de encontrar novamente uma situação análoga. Explicando esses fatos, se um homem é um homossexual, um necrófilo, um histérico sofrendo de ansiedade, um neurótico obsessivo segregado da sociedade, ou um louco furioso, o psicólogo do indivíduo da corrente adleriana afirmará que o motivo básico de sua condição é o desejo de
auto-afirmar-se, de supercompensar sua inferioridade, de ficar por cima, de passar da linha feminina para masculina. Nos meus anos de jovem estudante, costumávamos ouvir algo muito parecido no departamento de pacientes de ambulatório quando um caso de histeria era apresentado. Os pacientes histéricos, assim nos era dito, forjavam seus sintomas para se mostrarem interessantes, para chamar atenção sobre si mesmos. É notável como essas velhas mostras de sabedoria continuam a pulular. Mas mesmo naquela época, esse arremedo de psicologia não parecia elucidar o enigma da histeria. Deixava por explicar, por exemplo, porque os pacientes não usavam outros métodos para satisfazerem seus propósitos. Naturalmente, deve haver alguma coisa correta nessa teoria dos psicólogos do indivíduo. Uma partícula mínima é tomada pelo todo. O instinto de autopreservação tentará tirar proveito de todas as situações. O ego procurará transformar até mesmo a doença em vantagem sua. Na psicanálise, isto se conhece como ganho secundário proveniente da doença. Deveras, quando pensamos no caso do masoquismo, na necessidade inconsciente de punição e de se auto-prejudicar do neurótico que tornam plausível a hipótese de haver impulsos instintuais contrários à autopreservação, até nos sentimos abalados em nossa crença na validade geral da verdade banal, sobre a qual se ergue a estrutura teórica da psicologia do indivíduo. Uma teoria como esta, contudo, está afadada a ser muito bem recebida pela grande massa do povo. Uma teoria que não apresenta complicações, que não introduz conceitos novos, difíceis de compreender, que nada sabe do inconsciente, que com apenas um gesto elimina o problema universalmente opressivo da sexualidade e que se limita à descoberta de artifícios pelos quais as pessoas tornam fácil a vida, pois a massa do povo aceita as coisas facilmente. Ela não exige mais do que um único motivo, a maneira de explicação. Não agradece à ciência por sua falta de limites. Quer ter soluções simples e saber que os problemas estão solucionados. Ao considerarmos até que ponto vai a psicologia do indivíduo para satisfazer a tais exigências, não podemos evitar a lembrança de uma frase de Wallenstein: War der Gedanke nicht so verwünscht geseit, man war versucht in herzlich zu nennen. As críticas feitas por círculos de especialistas de forma tão incessante contra a psicanálise têm lidado com a psicologia do indivíduo de modo geral, com luvas de pelica. É verdade que na América um dos mais respeitados psiquiatras publicou um artigo contra Adler, intitulado
Enough, no qual expressou energicamente seu fastio pela compulsão à repetição da psicologia do indivíduo. Se outros a trataram muito mais amavelmente, por certo, o seu antagonismo à análise tem muito a ver com isso. Não tenho muita coisa a dizer a respeito de outras escolas que se desmembraram de nossa psicanálise. O fato de assim haverem procedido não pode ser usado a favor ou contra a validade das teorias psicanalíticas. Basta os senhores pensarem nos poderosos fatores emocionais que tornaram difícil a muitas pessoas adaptar-se ou subordinar-se a outras, e na dificuldade ainda maior na qual justamente insiste o ditado quod capita tot sensus. Quando as diferenças de opinião foram além de certo ponto, a coisa mais sensata consistiu em partir e daí por diante prosseguir por vias diferentes, especialmente quando a divergência teórica envolvia uma modificação no procedimento prático. Supunham, por exemplo, que um analista atribui pouco valor à influência do passado pessoal do paciente e busca a causa das neuroses exclusivamente nos motivos atuais e em expectativas do futuro. Nesse caso, negligenciará a análise da infância, terá de adotar uma técnica inteiramente diferente e terá de compensar a omissão dos eventos advindos da análise da infância mediante um aumento em sua influência pedagógica e mediante a indicação direta de determinados objetivos particulares da vida. De nossa parte, diremos, pois, abre aspas, isto pode ser uma escola de sabedoria, porém já não é mais análise, fecha aspas. Ou então outro pode chegar à conclusão de que a experiência de ansiedade no nascimento condiciona todos os distúrbios neuróticos subsequentes. A partir daí pode achar-se no direito de limitar a análise às consequências dessa única impressão e de prometer êxito terapêutico em um tratamento de 3 ou 4 meses de duração. Conforme haverão de observar, escolhi 2 exemplos que partem de premissas diametralmente opostas. É uma característica quase universalmente desses movimentos de sucessão, o fato de cada um deles, de toda a variada riqueza de temas da psicanálise, apreende apenas um fragmento e se faz independente com base nessa apreensão, travessão, escolhendo o instinto de domínio, por exemplo, ou o conflito ético, ou a importância da mãe, ou a genitalidade, e assim por diante. Se lhes parece que as secessões desse tipo já são atualmente mais numerosas na história da psicanálise do que em outros movimentos intelectuais, não tenho certeza de que deva concordar com os senhores. Se é este o caso, a responsabilidade deve estar nas relações íntimas existentes na psicanálise entre os pontos de vista teóricos e o procedimento terapêutico.
Simples diferenças de opinião seriam por muito tempo toleradas. As pessoas gostam de acusar-nos de intolerância. A nós, psicanalistas, a única manifestação dessa feia característica foi precisamente o fato de havermos-nos afastado daqueles que pensam diferentemente de nós. Nenhum outro dano lhes foi feito, pelo contrário, caíram por sua própria causa e estão melhor fora do que anteriormente. Isto porque, com sua separação, geralmente se livraram de uma dessas cargas que nos oprimem. O ódio da sexualidade infantil, talvez, ou o absurdo do simbolismo, e em seu meio são considerados medianamente respeitáveis, o que ainda não se aplica àqueles dentre nós que ficaram para trás. Ademais, ressalvada uma exceção notável, foram eles que se excluíram a si mesmos. Que outras exigências os senhores fazem em nome da tolerância? Que quando alguém expressa uma opinião que consideramos totalmente errônea, nós lhe digamos: muito obrigado por ter expressado essa contradição. O Senhor nos está defendendo do perigo da complacência e nos está dando uma oportunidade de mostrar aos americanos que nós somos realmente tão liberais como eles sempre desejam ser. A bem da verdade, não acreditamos numa só palavra do que o Senhor esteve dizendo, mas isto não faz qualquer diferença. Provavelmente o Senhor tem tanta razão como nós, afinal, quem pode talvez saber quem está certo? Apesar de nosso antagonismo, permita-nos, por favor, que apresentemos seu ponto de vista em nossas publicações. Esperamos que o Senhor seja suficientemente gentil, em troca, para encontrar um lugar para nossos pontos de vista, que o Senhor contesta. No futuro, quando tiver sido atingido plenamente o mau uso da relatividade de Einstein, isto se tornará obviamente o costume regular nos assuntos científicos. Por enquanto, é verdade, ainda não chegamos a tal ponto. À moda antiga, limitamo-nos a apresentar somente as nossas convicções. Expomos-nos ao risco de errar porque não há como evitá-lo e rejeitamos aquilo que está em contradição conosco. Na psicanálise, temos usado muito o direito de modificar nossas opiniões se pensamos ter encontrado algo melhor. Uma das primeiras aplicações da psicanálise consistiu em nos ensinar a compreender a oposição que os nossos contemporâneos nos movem pelo fato de exercermos a psicanálise. Outras aplicações de natureza objetiva podem reivindicar o interesse mais geral. Nosso primeiro propósito, naturalmente, foi o de compreender os distúrbios da mente humana, porque uma notável experiência mostrara que aqui a compreensão e a cura quase coincidem, que existe reciprocidade entre uma e outra. E por muito tempo este foi nosso único propósito. Depois, no entanto, percebemos as estreitas relações da própria identidade interna entre processos patológicos e aquilo que se conhece como
processos normais. A psicanálise tornou-se psicologia profunda, e de vez que nada daquilo que o homem cria ou faz é compreensível sem a cooperação da psicologia, as aplicações da psicanálise a numerosas áreas do conhecimento, em especial aquelas das ciências mentais, ocorreram espontaneamente, entraram em cena e requereram debate. Essas tarefas, infelizmente, encontraram obstáculos que, arraigados como estavam nas circunstâncias ainda atualmente, não foram superados. Uma aplicação desse tipo pressupõe conhecimento especializado que um analista não possui, ao passo que aqueles que o possuem, os especialistas, nada conhecem da análise e talvez nada queiram conhecer. Como resultado, os analistas, como amadores, lidando com equipamento dotado de maiores ou menores recursos, muitas vezes reunidos às pressas, fizeram incursões em áreas de conhecimentos tais como mitologia, história da civilização, etnologia, ciência da religião, etc. Foram tratados pelos peritos dessas áreas de forma não melhor do que o são os infratores em geral. Seus métodos e descobertas, na medida em que chamavam atenção, foram liminarmente rejeitados. Essas situações estão melhorando constantemente e, em toda parte, há um crescente número de pessoas que estudam psicanálise a fim de utilizá-la em seus setores especializados e a fim de, como se fossem colonizadores, assumir o lugar dos pioneiros. Aqui podemos esperar uma abundante colheita de novos descobrimentos. As aplicações da análise são também sempre confirmações dela. Ademais disso, ali onde o trabalho científico está de algum modo distanciado da atividade prática, as inevitáveis diferenças de opinião assumem, por certo, um tom menos extremado. Sinto-me fortemente atraído a mostrar-lhes todas as aplicações da psicanálise às ciências mentais. São coisas que merecem ser conhecidas por toda pessoa que tenha interesses intelectuais e não ouvir falar em anormalidade, doença durante determinado tempo seria uma pausa bem merecida. Devo, contudo, abandonar tal ideia. Ela também nos afastaria do esquema destas conferências e, para admiti-lo francamente, eu não estaria à altura da tarefa. É verdade que em algumas dessas regiões eu próprio dei o primeiro passo. Hoje, no entanto, já não abarco mais o mundo inteiro e teria de empreender um amplo estudo, a fim de dominar aquilo que foi realizado desde quando comecei. Qualquer um dos senhores que se tenha desapontado com minha recusa para obter compensação nas páginas de nossa revista Imago, que se destina a cobrir as aplicações não médicas da análise, existe um tema, todavia, que não posso deixar passar tão facilmente. Assim mesmo, não porque eu entenda muito a respeito dele e nem tenha contribuído muito para ele,
Muito pelo contrário, aliás, desse assunto ocupei-me muito pouco. Devo mencioná-lo porque é da maior importância e tão pleno de esperanças para o futuro. Talvez seja a mais importante de todas as atividades da análise. Estou pensando nas aplicações da psicanálise à educação, à criação da nova geração. Sinto-me contente com o fato de pelo menos poder dizer que minha filha Ana Freud fez desse estudo a obra de sua vida e dessa forma compensou a minha falha. É fácil traçar o caminho que levou a essa aplicação quando, no tratamento de um neurótico adulto, estabelecíamos a sequência dos fatores determinantes de seus sintomas. Éramos com regularidade reconduzidos ao início de sua infância. O conhecimento dos fatores etiológicos subsequentes não era suficiente nem para compreender o caso, nem para produzir um efeito terapêutico. Portanto, víamo-nos compelidos a conhecer as peculiaridades da infância. Aprendemos uma grande quantidade de coisas que não poderíamos aprender senão por meio da análise. E pudemos corrigir muitas opiniões, geralmente aceitas, acerca da infância. Reconhecemos que os primeiros anos da infância possuíam uma importância especial. Travessão. Até a idade de 5 anos, possivelmente. Travessão. Por diversos motivos. Em primeiro lugar, porque esses anos incluíam o primeiro surgimento da sexualidade, que deixa após si fatores causais decisivos para a vida sexual da maturidade. Em segundo lugar, porque as impressões desse período incidem sobre um ego imaturo e débil e atuam sobre este como traumas. O ego não consegue desviar as tempestades emocionais que esses traumas de algum modo provocam, exceto por meio da repressão, e assim adquire na infância todas as disposições para uma doença ulterior e para distúrbios funcionais. Percebemos que a dificuldade da infância reside no fato de que, num curto espaço de tempo, uma criança tende a assimilar os resultados de uma evolução cultural que se estende por milhares de anos, incluindo-se aí a aquisição do controle de seus instintos e adaptação à sociedade. Travessão, ou pelo menos um começo dessas duas coisas. Só pode efetuar uma parte dessa modificação através do seu desenvolvimento. Muitas coisas devem ser impostas à criança pela educação. Não nos surpreenderemos se muitas vezes as crianças executam essa tarefa de modo muito imperfeito. Durante esses primeiros anos, muitas delas passam por estados que podem ser equiparados a neuroses, e isto se dá certamente assim em todas aquelas que posteriormente apresentam uma doença manifesta. Em algumas crianças, a doença neurótica não espera até a puberdade, mas irrompe já na infância e dá muito trabalho aos pais e aos médicos. Não receamos aplicar tratamento analítico a crianças que
ou mostraram inequívocos sintomas neuróticos ou estavam a caminho de um desenvolvimento desfavorável do caráter. A apreensão expressa pelos adversários da análise de que a criança seria prejudicada mostrou-se infundada. O que ganhamos com esses tratamentos foi havermos conseguido confirmar num ser vivo aquilo que havíamos inferido de documentos históricos, por assim dizer, no caso dos adultos. No entanto, também para as crianças o ganho foi muito satisfatório. Verificou-se que a criança é muito propícia para tratamento analítico. Os resultados são seguros e duradouros. A técnica de tratamento usada em adultos deve naturalmente ser muito modificada para sua aplicação em crianças. Uma criança é um objeto psicologicamente diferente de um adulto, de vez que não possui superego. O método da associação livre não tem muita razão de ser. A transferência, porquanto os pais reais ainda estão em evidência, desempenha um papel diferente. As resistências internas contra as quais lutamos no caso dos adultos são na sua maior parte substituídas nas crianças pelas dificuldades externas. Se os pais são aqueles que propriamente se constituem em veículos da resistência, o objetivo da análise travessão e a análise como tal travessão muitas vezes corre perigo. Daí se deduz que muitas vezes é necessária determinada dose de influência analítica junto aos pais. Por outro lado, as inevitáveis variantes das análises de crianças, diferentes das análises de adultos, são diminuídas pela circunstância de que alguns dos nossos pacientes conservaram tantas características infantis que o analista, também aqui adaptando-se ao caso, não pode evitar o emprego em tais pacientes de determinadas técnicas da análise infantil. Aconteceu automaticamente que a análise de crianças se tornou domínio das analistas mulheres e, sem dúvida, isto continuará assim. O reconhecimento de que a maioria das nossas crianças atravessa uma fase neurótica no curso desenvolvimental impõe medidas de profilaxia. Pode-se levantar a questão de saber se não seria adequado vir em auxílio de uma criança com a análise, embora não mostre sinais de algum distúrbio, como forma de salvaguardar sua saúde, do mesmo modo como atualmente vacinamos as crianças contra a difteria, sem esperar para ver se contraíram a doença. No momento atual, essa discussão tem apenas interesse acadêmico, contudo me disponho a considerá-la aqui. A grande massa de nossos contemporâneos, a simples sugestão de tal medida pareceria uma ofensa monstruosa em vista da atitude para com a análise manifestada pela maioria das pessoas na condição de pais. Qualquer esperança de colocar em prática tal ideia deve ser abandonada na época atual. Semelhante profilaxia contra a doença neurótica, que provavelmente seria muito eficaz, também pressupõe uma
constituição bem diversa da sociedade. A iniciativa para a aplicação da psicanálise à educação deve hoje ser buscada em outra área. Vamos tornar claro para nós mesmos qual a tarefa primeira da educação. A criança deve aprender a controlar seus instintos. É impossível conceder-lhe liberdade de pôr em prática todos os seus impulsos sem restrição. Fazê-lo seria um experimento muito instrutivo para os psicólogos de crianças, mas a vida seria impossível para os pais e as próprias crianças sofreriam grave prejuízo que se exteriorizaria em parte mediante e em parte nos anos subsequentes. Por conseguinte, a educação deve inibir, proibir e suprimir, e isto ela procurou fazer em todos os períodos da história. Na análise, porém, temos verificado que precisamente essa supressão dos instintos envolve o risco de doença neurótica. Conforme os senhores haverão de se lembrar, examinamos detalhadamente como isto ocorre. Assim, a educação tem de escolher seu caminho entre o sila da não interferência e o caríbides da frustração, a menos que o problema seja inteiramente insolúvel. Deve-se descobrir um ponto ótimo que possibilite a educação atingir o máximo com o mínimo de dano. Será, portanto, uma questão de decidir quanto proibir, em que hora e por que meios. E, ademais, devemos levar em conta o fato de os objetos de nossa influência educacional têm disposições constitucionais inatas muito diferentes, de modo que é quase impossível que o mesmo método educativo possa ser uniformemente bom para todas as crianças. Uma simples reflexão nos diz que até agora a educação cumpriu muito mal sua tarefa e causou às crianças grandes prejuízos. Se ela descobrir o ponto ótimo e executar suas tarefas de maneira ideal, ela pode esperar eliminar um dos fatores da etiologia do adoecer. Travessão. A influência dos traumas acidentais da infância. Ela não pôde, em caso nenhum, suprimir o outro fator. Travessão. O poder de uma constituição instintual rebelde. Se considerarmos agora os difíceis problemas com que se defronta o educador, travessão, como ele tem de reconhecer a individualidade constitucional da criança, de inferir a partir de pequenos indícios o que é que está se passando na mente matura desta, de dar-lhe a quantidade exata de amor e ao mesmo tempo manter um grau eficaz de autoridade. Travessão. Haveremos de dizer a nós mesmos que a única preparação adequada para a profissão de educador é uma sólida formação psicanalítica. Seria melhor que o educador tivesse sido ele próprio analisado, de vez que o certo é ser impossível assimilar a análise sem experimentá-la pessoalmente. A análise de professores e educadores parece ser uma medida profilática mais eficiente do que a análise das próprias crianças, e são menores as dificuldades para pô-la em prática. Podemos mencionar com quanto
apenas como consideração incidental, um meio indireto de a educação das crianças poder ser ajudada pela análise, um modo que com o tempo pode adquirir maior influência. Os pais que tiverem em si a experiência da análise e devem muito a ela, além de lhe deverem compreensão interna, insight das falhas havidas na sua própria educação. Tratarão seus filhos com melhor compreensão. Eles pouparão muitas coisas de que não foram poupados